Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje vai fazer parte da nossa playlist Segundo o Coração de Deus. Essa playlist a gente elenca, a gente pega alguns personagens que são considerados heróis bíblicos, heróis da fé, e a gente fala um pouquinho desses heróis e dos atos que eles cometeram. E o que eles têm em comum são que todos esses foram homens que, segundo a visão da Bíblia, eram homens que eram dignos no caso, né? Eram homens que estavam à altura de Deus, porque Deus, de alguma maneira, interagia com esses homens e davam ordens, e dava tarefas, e dava objetivo para esses homens. E o personagem da vez desse vídeo é Jeú. Eu vou falar um pouquinho para você quem foi Jeú e se ele é ou não realmente um herói da fé. Você vai ver os atos que esse herói da fé, que está escrito na Bíblia, cometeu. E, claro, né, a grande maioria desses heróis da fé faziam esses atos, faziam essas barbaridades, essas coisas terríveis, com o consentimento da divindade ou até mesmo cumprindo ordens diretas da divindade. Então o vídeo de hoje vai ser sobre ele, Jeú, que é considerado o 10º rei de Israel. Quem foi Jeú? Jeú era um comandante do exército de Jorão. Jorão, ele era filho de Acasias e Acasias era filho de Acabe. Por esse parentesco, fica claro, vai ficar fácil para você entender por que Jeú foi o escolhido de Deus, porque Deus, de alguma forma, aí, o Deus Javé, ele tinha algum conflito, ele tinha uma rixa, ele tinha algo contra o Acabe, porque ele não gostava de Acabe, porque Acabe foi idólatra. E alguns capítulos antes, né, que você vai ver essa história aqui, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 8, e alguns capítulos antes ali, você vai ver que Acabe, ele foi induzido por Deus, aí, utilizando um espírito de mentira, aí batalhar. E nessa batalha ele acabou sendo morto, né? E Deus prometeu, né, utilizando ali o tal Elias, ali, o profeta Elias, que acabaria, né, com toda a descendência de Acabe, né? Então ele mataria todos os filhos homens de Acabe para se vingar. Como que Deus resolveu fazer isso, né? Ele resolveu utilizar o Jeú, que era filho de Josafá, e no atual momento ele servia a família Acabe, né? Porque, querendo ou não, o Jorão ele pertencia ali diretamente, né, à família de Acabe. E como começa isso, né? Deus ele resolve utilizar Eliseu, o profeta careca, aí, que mandou as 2 ursas matar aí os 42 crianças aí os 42 jovens, porque chamaram ele de careca. Eu acho que eu já tenho até um vídeo dele aqui nessa mesma playlist, né? Homem segundo o coração de Deus. E Eliseu, né, manda um servo, manda ali o filho de um profeta, ir até o Jeú. E lá ele manda dar um recado. Esse recado diretamente da parte de Deus. O profeta ele chega, se apresenta lá para onde o exército estava, né? Diz que eles estavam sentados em algum local, e ele chama Jeú para um ambiente lá onde ficasse só os dois, né? Um ambiente mais restrito, e lá ele unge a cabeça ali do Jeú, e diz que o próprio Deus Javé, né? O Deus Jeová, tinha dito que escolheu ele para ser o rei de Israel. Então ali começa a suposta escolha do homem, né, desse homem para fazer as coisas, para fazer o trabalho sujo em nome desse Deus. Lembrando, né, já que como o Jeú já era um comandante de exército, então, querendo ou não, ele já tinha ali algumas mortes ali, direta e indiretamente ali, ele já era culpado ali por algumas mortes. E como vocês sabem, nesses exércitos aí, quando eles invadem as outras cidades vizinhas, eles matam não só os soldados, os outros soldados ali que estão batalhando contra eles, mas como a gente já viu na Bíblia em vários outros casos, matavam ali as famílias, matavam mulheres, crianças, animais e por aí vai, né? Pilhavam as cidades.
E esse Jeú, ele era um comandante do exército. Então, indiretamente e diretamente, ele já era responsável ali por morte de algumas pessoas, né? Se a gente for querer aqui fazer uma estimativa ali, no mínimo esse Jeú, ele já tinha matado umas 10 pessoas pessoalmente e indiretamente inúmeras, já que ele era um comandante desse exército. E Deus, né, o Yahvé, diz que Jeú é o escolhido, seria a pessoa que ele escolheu para fazer a vingança contra Jezabel. Quem é Jezabel, né? Jezabel é ali a rainha que era casada com Acabe. E Acabe morreu, Jezabel ficou. E Deus também tinha uma rixa com Jezabel. Então ele falou, né? Ele deu as ordens para Jeú, né? Ele utilizou ali o Jeú para fazer o trabalho sujo, o trabalho que o próprio Deus não queria fazer com as mãos. Então ele escolheu Jeú para fazer isso. E a recompensa era dar o trono para Jeú. O que acontece? Jeú, né, fica muito satisfeito, porque agora ele seria o rei, dá a notícia ali para os soldados ali que ele comandava, e os soldados, né, apoiaram ele ali, diz que ele era o novo rei. E aqui a gente começa a história de Jeú. Você vai entender como que esse rapaz saiu aí do comando do exército até se tornar o rei de Israel. As primeiras mortes de Jeú a mando de Deus. Jeú, seguindo ordens, né, ordens explícitas, que deveria acabar com a família de Acabe, vindo diretamente aí da divindade, né, do tal Yahvé, ele e seu exército, eles marcham e vão até a cidade de Jezrael. Chegando lá, né, as muralhas ali, pessoal, avistaram Jeú e seu exército e mandaram ali mensageiro para ir até Jeú, para saber se ele vinha em paz, se ele não vinha. E o primeiro mensageiro, Jeú, pegou, né, e já colocou ele ali como prisioneiro. Mandaram um segundo prisioneiro, que também foi colocado como prisioneiro. Então o rei, no caso o rei Jorão, que era neto de Acabe, ele resolve ir pessoalmente encontrar o Jeú e seu exército. Então ele pede que apronte o seu cavalo, a sua carroça lá, e ele junto de Acasias, que aqui é bom até você lembrar que não é o mesmo Acasias que era o pai dele, no caso, né? Porque fica meio confuso, mas assim, existia, o Acabe, ele teve um filho chamado Acasias, que teve um filho chamado Jorão. Acabe também teve uma filha chamada Atalia, que teve um filho chamado Acasias. Então, esse Acasias, que está presente com o Jorão, era primo do Jorão. Então, apesar dele ter o mesmo nome de Acasias, não era o mesmo. Então, Jorão e Acasias, seu primo, que Acasias no contexto aqui, ele era o rei de Judá. Porque Israel ele ficou dividido, e no reino do sul ficaria Judá, que é a terra de Davi e tudo mais, e no reino do norte ficaria ali conhecido como Israel, que a capital seria Samaria. No reino do sul, a capital é Jerusalém, né, como já é mais conhecido. Então, o rei de Judá, Acasias, que era primo de Jorão, o rei de Israel, ficou um pouco confuso, mas dá para você entender. Os dois foram encontrar Jeú. Nesse meio termo, quando ele chegou, né, o rei Jorão, né, você vê aqui que são histórias muito ingênuas, né, como é que o rei vai sair assim tão facilmente para ele mesmo ter que encontrar, já que os dois mensageiros já estavam ali sobre prisão, né, já estavam ali sobre domínio, e a história conta que eles foram, os dois, muito ingênuos, encontrar com o Jeú. E quando eles chegam, né, encontram-se face a face, o Jorão pergunta, você vem em paz? E o Jeú ele fala, não vim em paz, eu vim aqui para me vingar e tudo mais. Quando ele percebe ali que o Jeú não estava em paz, ele resolve fugir com seu cavalo ali para tentar arrumar um abrigo. E nesse momento o Jeú utiliza um arco e flecha, né, utiliza o seu arco e fere ali mortalmente o Jorão. Então essa daqui já foi a primeira morte do Jeú, cumprindo ordens divinas, né? Então Jorão morreu e a mando do suposto Deus, né? Do Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus que é a suprema bondade de tudo. E a primeira morte aqui, em nome de Deus, de
desse escolhido aí, do Jeú. Lembra do Acasias que estava junto ali com Jorão? Também foi perseguido e foi ferido. Só que ele não morreu na hora, ele foi para algum lugar ali, mas morreu também. Então foi a segunda morte atribuída aí a Jeú, que está cumprindo ordens a essa divindade bondosa. Ele continua ali a sua caminhada e entra ali na cidade de Jezrael e vai até o palácio. Chegando no palácio, ele vai encontrar com a rainha, né? A rainha Jezabel. Diz que Jezabel estava maquiada, estava em um local alto, né, do palácio, quando Jeú dá ordens para os eunucos da rainha, né, arremessar a rainha Jezabel no chão. E é isso que acontece. Os eunucos jogam a rainha ali no chão e Jeú ainda atropela ali o cadáver ali da rainha. Diz que espirrou sangue nas paredes, até no carro ali que o Jeú ia. E Jeú tranquilamente entra no palácio, acho que ainda vai fazer uma refeição. Até que ele lembra, né? Vamos mandar enterrar ali a Jezabel. Só que nesse momento ali, quando ele foi atrás ali dos restos mortais ali de Jezabel, ele só encontrou ali, parece que as mãos e a caveira, né, da rainha. Os cachorros ali já fizeram a festa e acabaram comendo a rainha. Então essa aqui é mais uma morte aí atribuída aí para o Jeú, amando de Deus, né? Então aqui no caso já foram 3. E não parou por aí, né? Vocês lembram que a ordem dele era acabar com toda a família de Acabe. E ele prossegue, ele continua fazendo as ordens perversas desse Deus, né? Um Deus que manda matar pessoas inocentes, porque ele tinha raiva desse rei Acabe, né? Em vez dele acabar com o Acabe, né? Acabar com Acabe, ficou legal, né? Mas ele prefere matar pessoas inocentes, porque ele diz que ele deveria acabar com toda a casa de Acabe e também até dos servos de Acabe. Então, se o cara fosse escravo de Acabe, também ia se ferrar, né? Ele já passou a vida toda sendo escravo e mesmo assim Deus ele não perdoou, né? Ele vai matar essas pessoas também, vai dar ordens para esse Jeú sanguinário aí continuar fazendo essa vingança, né? Vingança terrível. E a matança de Jeú continua. Após ele matar Jezabel, ele ficou sabendo que 70 filhos de Acabe estavam sendo criados ali na cidade e resolve mandar uma carta para os anciões da cidade, né? Perguntando ali se eles iriam escolher um novo rei para confrontar com Jeú. Mas só que os anciões, já vendo que ele já tinha matado 2 reis, né, o Acasias e também o Jorão, eles ficaram com medo, né, e falaram, não, você vai ser nosso rei. E as ordens que Jeú deu, né, foi uma ordem perversa. Ele exigiu as 70 cabeças dos filhos de Acabe. E foi isso que aconteceu, né? Pegaram 70 filhos de Acabe, mataram ali, né, e mandaram a cabeça de todos eles em cestos para Jeú. Jeú, né, de uma maneira ainda mais sádica, pegou essas cabeças e amontoou ali numa entrada ali da cidade e deixou lá por algum tempo. Então, mais 70 pessoas mortas aqui na conta aqui do Jeú, junto com Deus, junto com a divindade. Então, ele fez isso amando da divindade. Mais 70 pessoas. E a matança de Jeú continuou. Após exigir as 70 cabeças dos filhos de Acabe, ele parte em direção a Samaria, a capital, né, do reino do norte, capital de Israel no momento. E ele se depara ali com algumas pessoas que vinham, né? E essas pessoas eram irmãos do rei Acasias. E quando ele pergunta, né, quem são vocês, quem são vós? E eles falam, a gente somos irmãos de Acasias, do rei. Então ele dá ordens que prendam aquelas pessoas. E depois ele dá ordem que matem essas pessoas. Segundo a Bíblia, 42 pessoas. Então aqui você vê que Jeú ele é responsável pela morte de mais 42 pessoas, 42 irmãos do rei Acasias de Judá, né, que foi aquele primeiro rei aí que morreu junto com Jorão. E pode colocar mais essas 42 mortes aí nas costas desse Deus, né, dessa divindade, porque
cumprindo ordens que Jeú fez isso, né? E Jeú continuou a sua sede por sangue, ele não estava satisfeito com essas mortes. Após matar os 42 irmãos aí de Acasias, ele chega a Samaria. E lá a Bíblia diz que ele acaba de matar todos os outros parentes que existentes naquela cidade. E assim ele pôs fim a essa família de Acabe, né? Matou todas as famílias, tanto da parte ali de Acasias como da parte de Jorão. Então ele foi o responsável aqui por uma matança, né? Ele fez uma chacina. Tudo isso em nome de Deus. Mas ele não estava satisfeito ainda, ele ainda tinha um plano. Então ele resolveu juntar todos os adoradores de Baal. Ele mandou cartas para todas as regiões e exigiu que todos os adoradores de Baal se reencontrassem em um determinado local, onde eles fariam ali, fariam holocausto, fariam oferendas, fariam uma espécie de reunião para fazer oferendas para Baal. E deu ordens para aqueles que não fossem, né, para aqueles adoradores de Baal que não fossem, eles morreriam. Então ele reuniu todos os adoradores de Baal em um determinado local. E a Bíblia fala, né, que ele tinha alguns homens que ficaram ali tomando de conta do lado de fora. E foi claro a notícia, né? Apenas os adoradores de Baal poderiam entrar. Então ele juntou todos os adoradores de Baal. Você já parou para pensar quantos adoradores de Baal tinha em Israel? E ele fez isso, né? Ele juntou todos eles em um único local. E quando todos estavam reunidos ali para prestar sacrifícios, prestar oferendas, prestar culto para Baal, né? Ele deu a ordem que deveriam matar. E que cada um daqueles soldados deveriam matar aqueles outros. E aquele que deixasse fugir um único adorador de Baal pagaria com a vida. Então aqui você vê que mais um banho de sangue aqui de Jeú, esse homem aí que é considerado um herói bíblico, um homem segundo o coração de Deus. É como todos os outros aqui do vídeo, né? São homens que fizeram coisas terríveis usando o nome divino, usando a suposta divindade. São homens que foram escolhidos por essa suposta divindade. Agora a pergunta que fica, que tipo de divindade é essa? Que escolhe homens para matar outros homens que ele também criou, né? Então, meus amigos, essa aqui é a história de Jeú. Um homem que fez coisas terríveis e justificou isso como a vontade divina, a vontade do Deus Yahvé, do Deus Jeová. Foi um banho de sangue, né? Matou toda uma família, usurpou o trono, né? Se tornou rei, muito pela morte do outro, né? Isso era bem comum também na antiguidade, né? Pessoas matavam os outros para tentar assumir o trono. E aqui não foi diferente. Jeú, considerado um homem sagrado de Deus. Você pode ver essas histórias com mais detalhes aí no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 8. E é isso, pessoal. Mais um personagem aqui da Bíblia, que as pessoas, os crentes, né, os religiosos, adoram, exaltam, porque foi homens dignos e escolhidos por Deus. Então é esse, Jeú, o cruel, né? Jeú, o carrasco, Jeú, o sanguinário, que matava pessoas, matavam crianças, e apenas dizendo estar vingando, né, a ira dessa suposta divindade. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou aí, deixa o like, compartilha, se inscreva e até mais.